Olá, bom dia, espero que esteja todo mundo bem. Eu sou a Gisela, eu atuo aqui na área comercial da Dinâmio e farei hoje ali uma breve introdução referente, né, à parte da Dinâmio, né, os outros serviços que a gente atua, e também farei ali a passagem, né, hoje com o Charles referente ao webinar gratuito, né, Inteligência Artificial na Prática para RH integrado ao 365, tá? Falando um pouquinho hoje, né, sobre essa dinâmica. Então, o objetivo realmente é a gente compartilhar experiências com vocês, como é que, né, o Copilot pode estar ajudando vocês ali, referente, né, ao 365, ajudando vocês aí, né, a dimensionar melhor ali o uso, né, em cima da ferramenta. Ele está sendo gravado, esse webinar, mas a gente também precisa que vocês se tiverem alguma dúvida, né, fiquem à vontade em entrar em contato ali, né, com a questão do botão do Q&A, tá? No final, a gente enviará ali o certificado de participação juntamente com o link desse webinar. Durante a execução do webinar, será disponibilizado, então, ali o link para que vocês façam ali o cadastro com os dados certinhos para que consigamos enviar, né, esse material ali posteriormente para vocês. Questão de dúvidas, né, por gentileza, utilizem o botão aí do Q&A, tá? Que no final aí a gente terá um tempo reservado para esclarecimento, né, em cima dos questionamentos que vocês fizerem. Conforme já pontuado, né, estaremos disponibilizando ali um formulário para que vocês consigam, né, também, né, analisar o webinar, né, fazer ali, né, sugestões para próximas pautas também que vocês gostariam de que fossem trabalhadas ali com o nosso time. Fiquem à vontade em nos seguirem nas nossas redes sociais, com base neles também estaremos divulgando o material, fazendo, né, a divulgação também desse webinar como um todo, né, parte, né, das gravações, e fiquem também por dentro, né, das novidades referentes ali à dinâmica. Falando um pouquinho da programação, então, quem somos nós, né, farei então uma breve apresentação ali em cima, né, dos outros serviços da Dinâmio. Posteriormente, né, passarei a palavra ali para o Charles, que será o responsável por fazer, né, hoje a atuação em cima desse webinar, e no final aí teremos um tempinho aí relacionado à parte de perguntas, tá bom? Falando um pouquinho da parte da Dinami, então quem que é a Dinami? Estamos aí no mercado desde 96, temos hoje atuação tanto no território nacional quanto fora, né, atendendo aí algumas das maiores empresas, né, multinacionais aí dentro do Brasil também. Contamos com um time 24/7, então tem gente aí presencial trabalhando, né, para atender, né, vocês aí, né, nos melhores procedimentos, né, com base, né, nas melhores práticas em cima do mercado, tá? Como é que hoje, então, a gente está, né, relacionado à questão de números? Temos aí mais ou menos 80 colaboradores certificados, mais ou menos 2.400 servidores que fazemos a administração. Hoje nós temos aí um time de operação totalmente dedicado, né, a fazer essa gestão desses ambientes. Temos em torno aí de 33 mil usuários em atendimento, né, com todos os nossos clientes, o que gera aí para o nosso time mais ou menos 4 mil chamados atendidos por mês, tá? Como é que a Dinami faz a entrega, né, das nossas soluções? Temos quatro pilares para a questão de planejamento, construção, agilidade e também na parte de licenciamento, né? Então, que a gente tem ali as plataformas para fazer a comercialização. Na parte de planejamento, a Dinâmio, ela ajuda na questão de consultorias, projetos, melhorias, né, em cima da estrutura que hoje vocês já tenham dentro da empresa, ou na questão de entrega, né, de novas plataformas. Então, ajudando vocês aí na atualização de algum ambiente, suportes pontuais que vocês tenham necessidade, ou também, né, a migração do ambiente de vocês, no caso, né, para uma nuvem, que seja da Microsoft, né, ou outras plataformas. Hoje temos uma parceria muito forte em questão da Microsoft, então temos aí, né, diversas entregas relacionadas à parte da cloud, né, da Microsoft, que seria ali Microsoft Azure e o próprio 365, aonde a gente hoje focará um pouquinho mais sobre a parte do Copilot. Na parte de construção, esses aqui são os nossos fabricantes, né, que a gente tem hoje parcerias estratégicas na parte de comercialização, né, das ferramentas. Então, a gente consegue estar vendendo essas plataformas para vocês, ou, né, se hoje vocês já têm essas plataformas aí dentro da estrutura, né, que vocês hoje já utilizam essas ferramentas ali no ambiente, conseguimos ajudar vocês, né, em suportes ou projetos, consultorias no que vocês precisarem, tá? Na questão da Microsoft, então,
renovações de licenciamento, a gente pode ajudar vocês também, né? Ou aquisição de licenciamento novo. Em questão, né, da Córpia, ela é uma solução para governança de acessos e identidades. Eu até vou focar um pouquinho mais aí à frente, né, em cima dessas entregas. E a questão da Manage Engine, ela tem um leque bem abrangente, né, de soluções que a gente pode estar entregando para vocês. Desde atualizações de segurança, auditorias na parte do Active Directory, soluções de gerenciamento de dispositivos móveis, né, entre outros que hoje ela acaba sendo consolidada como líder de mercado nessas frentes. Na parte de agilidade, né? Então, como é que hoje a Dinami faz o processo de run, né? Para impulsionar realmente ali, a parte do negócio, né, de vocês. Como eu já comentei, a gente tem um time focado na parte de operação. Então, a gente assume a gestão, né, a sustentação dessas plataformas que vocês tenham ali dentro do ambiente, para que a gente consiga estar deixando eles ali na questão de funcionalidades, a questão de integridade também, né, do uso dessas plataformas. Então, deixar com que elas estejam sempre atualizadas, estejam funcionais, que vocês recebam as informações atualizadas quando precisam, por alguma questão de auditoria, ou até mesmo informações internas que vocês necessitem. As atualizações de segurança, né, na questão aí de gestão de patches e updates, ela é muito focada nessa questão de ataques, né, cibernéticos que a gente tem hoje, né, tendo diversas frentes, né, diversas tentativas aí dentro dos ambientes. Então, deixar esse ambiente sempre atualizado para que vocês tenham ali uma camada de segurança adicional, né, em cima desses ambientes. Monitoramento, NOC, né, tanto para infraestrutura, então ali os servidores, links de comunicação, qualquer ativo, né, o dispositivo que esteja conectado na rede, a gente consegue fazer esse monitoramento, né, em cima dessa estrutura, levando para vocês aí, né, uma agilidade também quando tiver alguma necessidade de apoio, né, alguma atenção, para fazer um atendimento proativo, né, nesse tipo de entrega. Nessas entregas que a gente tem hoje na parte de operação, conseguimos atuar tanto 24/7, né, ou fazer ali uma entrega, né, vamos dizer, compilada com o que vocês hoje já têm. Se por acaso vocês já têm esse serviço dentro do horário comercial, precisam somente para o horário de plantão, ou vice-versa, conseguimos atender vocês também de um modelo mais personalizado. Na parte do Corp, né? Então, aqui eu acho que o pessoal de RH vai gostar bastante, por quê? Ele ajuda na questão de redução de tratativas de e-mail, ajuda vocês a terem também as informações centralizadas. Então, ele vai ser um braço aí para que vocês consigam ter uma agilidade na questão de cadastro dos usuários e também numa questão de ausências temporárias, desligamento dos usuários. Então, vocês vão ter, vamos dizer ali, uma quebra em cima dos processos que vocês têm hoje, que são muito manuais, e eles acabam sendo todos automatizados, né, com a ferramenta da Corp. Como é que ele funcionará na prática? Uma vez vocês cadastrando o usuário dentro do sistema de RH, que pode ser independente aí, né, o fabricante, a gente tem hoje diversas plataformas já integradas, o próprio Corpia, ele fará o processo, então, de abrir uma requisição ali no TI, se for necessário, ou já fará o provisionamento dos acessos do ambiente. Então, vocês cadastram o usuário, mantêm, né, o procedimento do jeito que vocês têm hoje. A diferença é, vocês não precisam enviar um e-mail para o TI com esses dados para que o TI vá lá e faça manualmente o cadastro desses itens, tendo ali, né, aquele bate e volta aí de informações que acabam sendo feitas ali por e-mail ou que acabam ficando descentralizadas quando vocês precisam aí de algum apoio, né, para essas tratativas que vocês fazem no dia a dia, tá? Então, o Corp, ele automatizará esse fluxo desde a parte do RH até a liberação, né, dos acessos, né, dentro da estrutura. A mesma coisa acontece na questão do desligamento. Então, uma vez vocês desativando o usuário dentro do sistema de RH, ele vai lá e faz todo o desprovisionamento dentro do ambiente, né? Então, ele vai lá, tira do AD, né, do Active Directory, tira da conta de e-mail, tira dos sistemas. Então, tudo isso dará uma agilidade para vocês manterem aí sempre a compliance, né? O processo de compliance, né, em cima do que está sendo efetuado na data que realmente for efetuada.
O próprio usuário também conseguirá fazer solicitações de acesso, então já terá também, né, ali uma visão do que o usuário estará solicitando, se ele pode ter essa liberação ou não, passando por um fluxo de aprovação, tá? E a gestão dessa ferramenta, ela pode ficar ali com o time de service desk, pessoal de infraestrutura. Eu sempre digo que ela acaba sendo delegada com todo mundo da empresa, porque os coordenadores terão acesso, né, vamos dizer, aos seus subordinados, o que eles têm acesso, quem que foi que concedeu aquele acesso, né, fez aquela liberação, e eles também podem startar fluxos aí, tanto de solicitações como de desprovisionamentos ou desligamentos desses usuários. Então, para vocês que hoje acabam tendo muitas rotinas manuais em questão dessa parte de criação do usuário, gestão, né, numa mudança aí de função, né, ou cargo daquele usuário, e até, né, na parte ali do desligamento, a gente consegue estar ajudando vocês a automatizar esses fluxos aí com o Corp, tá? E na questão de licenciamento, a gente trabalha, né, hoje, né, com esses parceiros, né, eles são todos de renome, são líderes nas entregas que eles acabam fazendo hoje em cima do mercado, estão no quadrante Gartner, né, então ali, o pessoal ali que gostaria de fazer uma avaliação em cima, né, desses fabricantes, eles estão aí, né, para ajudar vocês. E se gostariam, né, de mais informações ou conversar sobre algum item específico, vocês podem estar entrando em contato também aqui com a Dinam, tá? Passo a palavra agora ali para o Charles, que vai dar sequência aí no webinar sobre inteligência artificial na prática para o RH integrado ao Office 365. Charles, é contigo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar com todos aqui. Deixa eu fazer o compartilhamento da minha tela. Gisela, muito obrigado pela introdução, bastante esclarecedora e sempre bastante animadora. Muito bem, deixa eu dar um share na minha tela. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, né? Prazer estar apresentando para vocês essa solução. É um tema que está bastante em voga em todos os setores, né? Hoje a gente quis trazer um pouquinho focado para o departamento de recursos humanos e pessoas que lidam com pessoas. Tá? Pessoalmente, eu gosto muito do tema de inteligência artificial, já é um tema que eu estudo aí há 20 e poucos anos, né? E fico feliz e bastante entusiasmado que agora, com o poder de computação que a gente tem, principalmente falando no que a nuvem tem trazido para a gente, tem permitido esse tema de inteligência artificial ficar fácil, de fácil acesso para todo mundo e para todas as empresas, né? Indiferente o porte, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema hoje e fazer algumas demonstrações, entender aí como é que a gente pode se inspirar para começar a utilizar isso em nossas empresas e também compartilhar com os nossos conhecidos, familiares, né? Para que eles também possam se beneficiar dessa tecnologia com toda a segurança, né? E trazer um bem maior no trabalho e nas nossas vidas pessoais, né? Então, falando do Copilot, tá? Para Office 365, o que que ele é, né? A gente tem que olhar para ele, né, como um assistente baseado nas técnicas mais atuais aí de inteligência artificial, que pode criar conteúdo baseado em conhecimento que existe na internet e de documentos da nossa empresa. Eu acho que aqui a grande sacada do Copilot, tá, é a gente conseguir utilizar a inteligência e todo o material que a gente tem dentro da nossa empresa na geração de novos conteúdos e execução de atividades, tá? Essa é a principal diferença quando a gente fala de inteligência artificial de qualquer forma, específica e generalista, e a gente falando das soluções Copilot, é porque elas trabalham com os nossos dados, tá? Com os dados que a gente tem internos dentro da empresa. Então, isso vai trazer bastante produtividade, tá? Então, como é que ele faz isso, né? Porque ele é integrado a toda a plataforma Microsoft 365, que é o antigo Office que a gente chamava, né? Então, Word, Excel, PowerPoint. Então, o Copilot vai trabalhar lado a lado com a gente, integrado nessas ferramentas, permitindo que a gente possa ser mais criativo, né? Mais analítico, mais expressivo, eventualmente mais produtivo e até mais colaborativo, porque ele vai estar
colado na gente, né, trabalhando nas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, sem a gente ter que ir buscar uma outra ferramenta em um outro lugar, que às vezes dá um trabalho e a gente acaba até esquecendo, né? Então, o poder dele, né, comparado com outras soluções que a gente vê de generalistas de inteligência artificial, é que ele vai trabalhar integrado no nosso calendário, por exemplo, ele vai poder acessar os nossos agendamentos, os nossos e-mails, as nossas conversas, os nossos documentos, né, reuniões, eventualmente até os sistemas que a gente possui, e vai permitir que a gente interaja com ele com base nesses dados. Então, a gente vai poder prover para ele o que a gente chama de prompts, né? Que são as orientações, são as ordens que eu vou dar para ele com base nas minhas atividades dentro da empresa, com base nos meus documentos. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai ter algumas demonstrações e alguns vídeos, né? Eu vou poder falar para ele assim, olha, cria um documento ou uma apresentação com base nesta proposta aqui dentro. Então ele vai ler a proposta, ele vai entender o contexto, ele vai saber de que empresa que ele está trabalhando e vai gerar esse documento para a gente, tá? Então isso vai reduzir muito o que o pessoal chama de alucinações, né? Que é quando a inteligência artificial acaba inventando é, dados que não são verídicos, né? Tá? E aí a gente entra então nessa nova era de uma organização alimentada por inteligência artificial. Tenho refletido um pouco sobre o tema, né? Isso tem me parecido aí um grande divisor de águas quando a gente fala principalmente nesse momento da inteligência artificial generativa, comparado aí à evolução que a gente teve na velocidade dos computadores ou até da troca de uma máquina de escrever para o computador nos primeiros passos, né? Então, é uma produtividade muito grande. Claro que a gente ainda tem receio, a gente ainda tem medo, né? Sempre a gente acaba tendo em relação às novidades, mas a gente não pode ficar para trás, né? E até parabenizo todos vocês que estão aqui, né, por estarem dando esse passo adiante, conhecendo esse novo mundo e entendendo como é que vocês vão poder aplicar essas soluções dentro do ambiente corporativo de vocês, né? E aí, é claro, quando a gente começa a falar de inteligência artificial, alguns medos começam a aparecer, e os grandes fabricantes entendem esse medo, né? Entendem esse receio e começam a surgir preocupações, e para isso, para evitar isso, e para trabalhar em técnicas, em soluções que deem segurança para a sociedade em relação ao uso da inteligência artificial, começa a se falar muito na IA responsável. Tá? Então, falando aqui da Microsoft, eles definiram 6 pilares que eles consideram como importantes para implementar nas soluções de inteligência artificial que eles estão levando para os clientes e para o mercado. Tá? Então, a gente vai falar desde falar não, né? Mas eles analisam em todos os momentos da implementação da inteligência artificial, por exemplo, a imparcialidade, né, para tratar todas as pessoas e todo mundo que usa a ferramenta de forma imparcial. Eles precisam pensar em como garantir confiabilidade e segurança na disponibilização dos dados. Aí, quando a gente começa a falar dos dados da nossa empresa, né, a gente começa a pensar, tá, e a privacidade desses dados? Então, na implementação das técnicas de inteligência artificial, eles levam isso em consideração também. Me perdoem que eu tô com um pouco de gripe, tá, pessoal? E aí, falando de inclusão também, né, a ideia é que a gente permita que todas as pessoas possam utilizar a inteligência artificial, entregar transparência de como ela funciona, da onde vêm os dados. Isso é uma coisa muito interessante em relação ao Copilot, tá? Que quando a gente for pedir para ele gerar informações ou documentos com base nas nossas informações, ele consegue nos dizer quais documentos ele consultou para tomar aquela decisão, tá? E por último, né, existe um pilar que eu acho bastante importante, que é a responsabilização, que as pessoas devem assumir a responsabilidade pelos sistemas de IA que elas disponibilizam ou utilizam.
Sempre haverá um ser humano, uma instituição que será responsável por eventuais problemas na utilização da IA, tá? Então, no link ali abaixo tem todo um detalhamento de como é que a Microsoft tem trabalhado na IA responsável, tá? Para quem tiver preocupação em relação à confidencialidade, a treinamento de dados, segurança, vale muito a pena entender isso um pouco a fundo, é bastante documentado, e existem canais abertos para interação com a Microsoft nesse sentido, ou qualquer outro fabricante, tá? Com exceção se você estiver criando a sua própria IA, né? Que aí você não vai ter tanta documentação, mas falando dos grandes fabricantes, todos eles têm focado em documentar como é que as coisas funcionam para que as pessoas entendam que toda a implementação de IA está sendo tratada de forma responsável e reduzir ao mínimo possível as possibilidades de erro. E é claro, né, quando a gente fala da IA, e até o nome, eu acho que a Microsoft foi bem feliz no nome que ela escolheu o nome de copiloto, né? Então, assim, nós, seres humanos, né, estamos à frente do comando das ações, da utilização dos dados, do que será feito. O Copilot, ele é um copiloto, né? Ele é o nosso assistente para quem vai nos ajudar a ir atrás dos dados, das informações, mas a responsabilidade é nossa, né, de analisar e revisar. Assim como, por exemplo, se a gente contrata um assistente, um estagiário, uma pessoa para trabalhar com a gente tem uma responsabilidade sobre as ações daquela pessoa. E assim como um ser humano, a IA também vai errar. Então a gente começa a ver em todas as ferramentas de IA uma notificação e um disclaimer falando, olha, revise essas informações, não confie 100%. Assim como a gente não confia 100% quando a gente está começando a trabalhar com uma pessoa que a gente não conhece, né? A gente começa a revisar, ela vai errar, né? E natural que a inteligência artificial também passe por esse processo, tá? Mas não é por isso que a gente não vai utilizar, né? Eu gosto de pensar aqui, se eu começar a utilizar uma inteligência artificial, ela me ajudar em 10% das minhas atividades, ou me ajudar a ser produtivo 10%, já está excelente, né? E, obviamente, conforme a gente vai aprendendo a trabalhar, a gente consegue aumentar essa produtividade, e aí começa a conquistar alguns itens que eu trouxe aqui para vocês, né, em relação ao nosso dia a dia e nossa produtividade. Por exemplo, ela começa a nos ajudar a ser um pouco mais criativos. Imagina, por exemplo, algumas ações que eu não sei nem por onde começar. O Copilot, ele pode me ajudar a não sair do zero. Por exemplo, preciso criar aqui uma política de cargos e salários. Preciso criar uma política de dress code. Preciso criar aqui um job description, falando aqui de temas de RH, né? Então, poxa, se eu já sei, ok, ele vai me ajudar a aprimorar, né? Se eu não sei fazer isso, imagina quantas pessoas que estão entrando no departamento, que você tem que ensinar tudo do zero, você pode entregar para qualquer pessoa um assistente, que é um copiloto, para ela começar as suas atividades de forma muito rápida, né? Às vezes você não tem com quem trocar ideia, às vezes você não sabe de onde buscar insights, não tem com quem fazer brainstorming, faça um brainstorming com a sua inteligência artificial, né? Vai te ajudar já a sair do zero muito rapidamente, sabe? Às vezes tem que buscar um manual para ler em detalhes, não é isso que tu precisa, tu quer um brainstorming rápido. E aí a inteligência artificial consegue te ajudar. Ela pode ajudar a destravar a produtividade também, né? Então, otimizar ações que você já faz e aumentar a tua habilidade naquilo que você já conhece. Então, por exemplo, esses dias eu precisei fazer um gráfico que eu não conhecia no Excel, né? Eu queria fazer uma análise específica, era um gráfico de radar, eu queria fazer uma análise diferente nele. Eu nunca tinha feito. O Excel até eu utilizo no dia a dia, crio gráficos, tabela dinâmica e tudo mais, mas aquele gráfico eu ia ter que procurar no buscador, eu ia ter que fazer alguns testes. Eu fui lá no Copilot e falei, eu queria criar um gráfico assim, eu queria que os parâmetros ficassem similares. Como é que eu faço? E aí ele me mostrou quais cálculos eu deveria fazer, né? Deu um exemplo, inclusive, e aí em
5 minutos eu criei o gráfico que eu precisava, validei, estava tudo certo e destravei aí, pensando aqui, né, na minha produtividade. Com certeza, se eu tivesse que procurar manual na internet, tutorial, ter que me desenrolar em relação a isso, eu ia achar vários exemplos, eventualmente até alguns vídeos em plataformas de vídeo, mas talvez não fosse tão produtivo. Ali eu fiz um brainstorm, já discuti alguma coisa com ele, eventualmente a gente não discorda, né? Ele baixa a cabeça, vai lá, analisa, ele não reclama, né? Não fica triste. Isso é interessante da inteligência artificial e a gente vai evoluindo junto, tá? Então, avançando um pouco mais, né? Vou mostrar para vocês aqui um vídeo, tá? Aqui no Word, para ficar estruturado. Depois eu tenho várias demonstrações práticas, tá? Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar como é que a gente pode criar uma proposta. Na verdade, nada. Eu vou criar nada. Eu vou pedir pro meu copiloto, meu assistente, eu falo, ó, cria uma proposta, eu não tenho aqui muita criatividade, dá o teu jeito, né? Então eu vou dizer, ó, cria uma proposta para o nosso cliente baseado nessas anotações que eu fiz no OneNote, né, que é a ferramenta de anotações aqui da Microsoft. Vocês vão ver que ele vai analisar o arquivo, como qualquer ser humano faria, e ele vai redigir a proposta, né? Só que aí a proposta ele vai gerar no template dele, como qualquer ser humano. Eu vou falar, então, não é nesse template padrão aí que é o documento em branco que eu quero que você faça. Eu quero que você use o nosso template. Aí ele vai aplicar o nosso template. Aí eu vou falar, poxa, legal, vamos dar uma melhorada aqui para mim, cria um resumo, né? Eu fico pensando quando a gente pede isso para as pessoas que estão começando a trabalhar com a gente, né? Aí ele vai falar, poxa, por que que não pediu tudo de uma vez? No copiloto aqui a gente vai pedindo, ele vai falando, poxa, legal, vai me mandando trabalho aqui que eu estou aqui para isso, né? E aí, no final, eu vou dizer para ele: olha, criam perguntas e respostas desta proposta e resume para mim lá no final. Né? Normalmente, quando a gente manda uma proposta para o cliente, ele vai direto para o preço, né? Então, aqui a gente já orientou o copiloto a fazer isso para a gente, tá? Eu vou narrando um pouquinho do vídeo para a gente entender o que está acontecendo. Então, notem que abre uma tela do copiloto na tela do Word. Eu falei, cria uma proposta baseada nas anotações desse OneNote e nesse roadmap de produtos. Ele vai analisar os dois documentos em questão de segundos e vai criar o documento para gente. Aí, poxa, legal, agora coloca no nosso template, né? Por favor. Nós temos aqui um padrão a seguir dentro da empresa, então faz ele parecer com esse documento aqui. E coloca algumas imagens que estavam nesta apresentação. Adiciona um resumo, né? Me dá algumas sugestões de como melhorar essa apresentação aqui. Ele falou, coloca perguntas e respostas lá no final. E ele mesmo foi lá e colocou as perguntas e respostas. Tá? Eu vou mostrar para vocês depois demonstração eu fazendo aqui no meu computador, né? Não vai ficar tão bonito e prático quanto nesse vídeo pré-gravado aqui, mas vocês vão ver que a vida real é assim, tá? Realmente é mágico. Óbvio que a gente tem que ficar atento, revisar, né, para ver se não teve nenhum erro aqui do estagiário que está aprendendo, mas o resto, veja que em segundos a gente cria uma proposta. E aí, falando aqui do Copilot no PowerPoint, é a mesma coisa. Tá? Então, assim, quantos de nós às vezes precisa criar uma apresentação e não sabe por onde começar, não tem um template? Quem já cria apresentação deve estar pensando, pô, isso daqui eu faço de olho fechado, eu faço com frequência. Ok, se você já faz com frequência, então o Copilot vai te ajudar a explorar coisas que você ainda não conhece, né? Mas a maioria do dia a dia a gente acaba não usando algumas ferramentas e a gente precisa criar esses materiais, tá? Então, o que ele vai fazer aqui para a gente? Criar uma apresentação com base no documento, num documento já existente, que é uma proposta. Já vai colocar todas as telas, imagens e tudo mais. A gente vai pedir para ele dar uma refinada no slide e no final tem um insight bem legal que eu vou deixar para comentar lá no final. Então, beleza, ele abriu o template padrão de todas as empresas, né? Template em branco. Toda empresa começa com esse template. Vamos lá, cria uma apresentação para mim baseada nessa proposta. E vamos rápido, que eu preciso entregar em 10 minutos para o meu gestor. Muito bem, criou a apresentação já com algumas imagens, ficou bonito aqui. Agora me adiciona um novo slide falando dos benefícios que tu acabou esquecendo.
né? E faz isso rápido, que agora eu tenho 9 minutos para entregar isso para o meu gestor ir lá apresentar. Esse slide aqui, pô, só texto não dá, né? Coloca umas imagenzinhas para mim. Pô, agora começou a ficar legal. Posso não ter gostado tanto? Posso, né? Que acontece quando não é do nosso jeito, mas com 90%, né? Já dá para trabalhar. E olha a sacada, no final ali, ó, ali embaixo, não sei se vocês usam essa funcionalidade do PowerPoint, ele colocou os textos para dizer o que, que você tem que falar em cada slide, né? Então, como ele pensou, quando ele foi criar o slide, ele pensou em alguma coisa. O que, que ele queria expressar? E ele escreveu ali embaixo, inclusive para você repetir como está ali. Aqui está em inglês, né? Que esse vídeo que eu trouxe para vocês está em inglês, mas ele faz isso em português. Aqui na empresa a gente usa muito isso, tá? Para as nossas apresentações, principalmente quando é uma apresentação que tu tem que distribuir para a equipe inteira, tu quer que todo mundo pelo menos tenha uma linha de discurso semelhante, né? Às vezes quem saiu da empresa já não está mais lá, então assim, poxa, o que que a pessoa queria que eu falasse nesse slide aqui? Então, com essas anotações, pessoal, poxa, a perpetuidade do conhecimento dentro da empresa é elevado para outro nível, tá? E aí aqui agora a gente vai ver o Copilot no Outlook, né? Isso aqui é uma funcionalidade que eu gosto bastante também, que eu tenho uma meta de vida que é tentar manter a caixa de entrada com 0 e-mails, apesar que isso é possível eventualmente 1 ou 2 vezes por ano, mas é uma coisa que eu busco bastante. Eu gosto de a caixa de entrada ficar zerada, né, para que a minha alma possa dormir em paz todas as noites, senão gera uma certa ansiedade, né? E então o Copilot consegue nos ajudar na tratativa dos e-mails e em responder e-mails, resumir e-mails, tal. O que a gente vou mostrar aqui é ele olhando para a caixa de entrada com vários e-mails, escolhendo os principais e nos ajudando a responder, tá? Depois eu vou mostrar mais um pouco à frente. Então, eu tenho a funcionalidade ali em azul ali, que é o Catch Up with Copilot, que está em cima da parte de lista das entradas. Então, olha, pega todos os e-mails importantes aí e resume para mim, né? Traz na tela. Então, ele vai trazer na tela para a gente, eu vou analisar os principais, vou responder. Ele também funciona dentro do celular, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, uma pessoa mandou um e-mail para ele falando, olha, eu preciso que tu me ajude a mandar uns dados para o cliente. A pessoa clicou ali na funcionalidade do Outlook e falou: responde o e-mail para mim, responde de forma neutra e inclui o gráfico do slide tal. Sabe? Imagina tu fazer isso no celular, tu ter que copiar o gráfico de uma outra apresentação pelo celular, colar no corpo do e-mail, não vai rolar, né? Não é um dispositivo para esse tipo de interação. Então, você pode pedir para alguém que está no teu escritório, que é o nosso copiloto, desenrolar isso para a gente, né? Dá uma facilidade bem interessante no dia a dia e produtividade muito grande. Além do que, tem essa funcionalidade de você poder escolher o tom que você quer que o texto seja escrito, também é muito legal. Vou mostrar isso na demonstração. Toda a minha habilidade de escrever um e-mail e a finesse que não me pertence, pedindo para o Copilot me ajudar, tá? Então, falando do Copilot no Teams, é outra funcionalidade muito legal, que ele, na verdade, tem várias funcionalidades, né? Mas a principal que vai aparecer aqui é você pedir para o Copilot participar das reuniões para você. Não, calma que ele não vai tomar decisões para você, mas se você não conseguir participar de uma reunião, você pode pedir para ele ir no seu lugar. Ele vai ouvir tudo que o pessoal vai falar e no final vai te dar um resumo, vai te dizer o que foi falado sobre cada tema, quem falou o quê, né? E quais foram as ações que ficaram definidas para o futuro. E aí você pode fazer o que muitas empresas têm como prática, mas ninguém gosta de fazer, que é criar a ata da reunião. Ele faz a ata da reunião para você. Ele não participou? Participou. Ele não sabe tudo o que aconteceu? Sabe. Então você pode falar para ele, ó, gera a ata, me manda, eu vou colocar no Word e vou disponibilizar para todo mundo, tá? Então, vamos ver isso na prática, aqui nesse vídeo, na prática não, né, mas no vídeo. Então, note que tem esse agendamento aqui, a pessoa não vai poder participar, ela vai clicar ali no botão follow, porque aqui o vídeo está em inglês, falar, participa dessa reunião para mim, eu não vou poder participar. Então, ele vai participar, quando a reunião acabar,
ele vai trazer um resumo de tudo que aconteceu na reunião, inclusive anotações, né? E as tarefas que ficaram pendentes, e quem ficou com a tarefa pendente, então não vai mais dar para dizer assim, ah, eu não falei isso, eu não fiquei com essa responsabilidade. Agora o meu copiloto aqui me falou que sim. E eu posso interagir com ele. Falou, olha, me fala um pouco mais se foi discutido algum outro cliente nessa reunião. Era de um, mas foi falar de algum outro cliente. E a gente ficou de mandar alguma proposta para ele. Então, ao invés de você perguntar para as pessoas, né? Eventualmente você ficou envergonhado porque não conseguiu chegar a tempo na reunião, fala com o Copilot. Ele é teu assistente, está ali para te ajudar. Tu não vai ter vergonha de interagir com ele, né? E ele vai ter todo o resumo da reunião. Aqui é uma demonstração do você participando da reunião, o Copilot está contigo, mas imagina que tu acabou se perdendo. Foi ler uma mensagem no celular, foi ver teu filho que acabou derrubando um vaso e tu estava em home office. Fala, Copilot, resume para mim o que foi falado até agora. Acabei perdendo 5 minutos da reunião e preciso de ajuda. Não quero passar vergonha, eu quero poder contribuir melhor na reunião. Então, o Copilot, como ele está ouvindo tudo em tempo real, né, ele vai poder trazer essas informações para você. E aí, aqui o Copilot no Excel, tá? Então, ele também vai trabalhar lado a lado com você, onde você vai poder interagir com ele para interagir nos dados das planilhas que você estiver trabalhando. Eu vou fazer uma demonstração aqui numa planilha onde eu tenho vários colaboradores, cargos, se viaja, não viaja, qual que é a função dele, qual que é o gênero. Vou mostrar isso na prática para vocês. Então, assim, eventualmente você não se aprimorou a fundo no Excel, mas tem que usar no dia a dia, né? E também não está com vontade de fazer um curso para aprender habilidades que eventualmente vai demorar um tempo, né? Então você pode interagir com o Excel pedindo para ele analisar dados, criar gráficos, fazer filtros, fazer formatações. Eu vou mostrar um pouquinho mais isso na prática, tá? Como é que funciona aqui, eu não tenho vídeo para demonstrar. Então, falando aqui, entrando um pouquinho em detalhes, né, no RH, eu sei que já todos os exemplos que eu estou demonstrando aqui foram focados no RH, mas a gente sabe que para criar uma cultura próspera, né, que é uma das responsabilidades que o RH acaba assumindo para si ou a empresa incutindo no RH, né, dá bastante trabalho e vocês acabam trabalhando em várias áreas do departamento de recursos humanos, né? Pagamento, benefício, treinamento, recrutamento, seleção. E o Copilot vai poder ajudar vocês a se tornar muito mais produtivo nesse dia a dia, né? Como a gente viu em alguns exemplos aqui, na mandar e-mail, em reuniões, em resumir eventualmente documentos, criar documentos novos, formalizar, né? Porque a empresa às vezes tem bastante política, bastante informações, mas está na cabeça das pessoas, do RH, né? E como é que a gente consegue levar isso, disseminar isso dentro da empresa, né? Como é que a gente consegue capacitar as pessoas ou responder isso de forma rápida? Utilizando o copiloto no nosso dia a dia, né? Então, para ajudar vocês a acabar eventualmente com esses trabalhos que são repetitivos, são trabalhos entediantes, né? A gente consegue, por exemplo, pedir para o Copilot nos ajudar a escrever alguns e-mails mais impactantes. Poxa, o perfil da empresa está mudando, ele era uma empresa mais séria, agora está indo para um perfil mais descolado, mais divertido, mas às vezes não é teu perfil. E você quer ajuda para começar a entender esse perfil. Começa a trabalhar com o Copilot, começa a pedir para ele, né, na hora que você escrever um e-mail, é, te dar um coach, né? De, poxa, faz esse e-mail aqui um pouco mais divertido, essa minha política de cargos e salários, essa nossa política de dress code, escreve de outra forma, né? De uma forma que faça mais sentido a nova realidade da empresa. Então, o Copilot vai conseguir ajudar você a fazer isso. Poxa, legal, agora gostei desse Copilot, eu estou cheio de documento aqui que eu preciso revisar. Foi feito anteriormente, a gente tinha uma outra visão, foram outras pessoas que fizeram. Me ajuda a resumir esses documentos, né? São documentos muito extensos, o pessoal reclama que é um documento muito longo, que não quer ler, eles preferem ligar para o RH e perguntar, ou abrir um chamado com o departamento de RH, né? Então,
você pode pedir para o Word resumir para você documentos. Vou mostrar para vocês aqui, ele resumindo, por exemplo, a nossa convenção coletiva, né? A gente tem uma convenção coletiva que também já é bastante antiga e tem vários pontos que eventualmente tu quer apresentar para os colaboradores que são mais impactantes, fazem mais sentido, outros são mais, como é que se diz, mais burocráticos, não afetam tanto o dia a dia deles. Então você pode pedir para o Word, usando o Copilot, fazer esse resumo, tá? Então agora eu vou entrar na parte de demonstrações. Conforme vocês forem tendo dúvidas, tá? Coloquem na parte de Q&A, que é o botãozinho Q e comercial A, que tem embaixo do Zoom de vocês, para vocês poderem sanar eventuais dúvidas, tá? Deixa eu só parar minha tela aqui para eu compartilhar a tela adequada. Então vamos lá, acho que vai dar certo aqui. Então tá bom, vou fazer a demonstração. Muito bem. Então deixa eu pegar a primeira demonstração que eu quero mostrar para vocês. Então a primeira demonstração, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma descrição de cargo de trabalho com base nas responsabilidades do time, tá? Então a gente tem mapeado um documento. Deixa eu pegar aqui para vocês. Um documento onde eu tenho as responsabilidades do time e eu vou pedir para ele criar um job description baseado neste documento. Tá? Então eu tenho esse documento aqui, que é da empresa Ficticia Graphic Design, né, onde eu tenho a especificação que o time fez para a gente de quais são as responsabilidades do colaborador. Né? Então eles escreveram do jeito deles, não é a forma que eu vou usar para fazer um job description e o job description não, a descrição de uma vaga para publicar, por exemplo, no LinkedIn, mandar para uma empresa de recrutamento e seleção, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Word, eu vou demonstrar dentro do Word Online, tá? Então, eu vou pedir para ele criar um documento. Note que aqui ele já até abre a funcionalidade de ajudar a criar itens com o Copilot, mas aqui eu já sei que é um documento, né? E aí, ele vai me abrir o menu aqui em cima, para eu já começar a interagir com o Copilot. Tá? Eu posso interagir com o Copilot ou não, aqui eu vou trabalhar com ele, né? E aí eu já fiz um prompt, que é a minha ordem para ele, ou a minha solicitação para ele não ficar chateado, né? Do que eu quero dele. Então, olha, eu sou o gerente de RH aqui, nós começamos o processo de contratação, examina o documento anexado e cria para mim uma descrição de cargo. Vamos embora? Então, aqui eu acho que eu cliquei errado. Pera aí que eu acabei clicando errado. Desculpa, pessoal. Meu exemplo aqui não ficou bem. Escrever um prompt. Eu acabei não fazendo corretamente. E o que temos aqui com problema de habilidade de uso? Eu preciso pedir para ele, né? Olha, me ajuda aí porque a gente não está sabendo escrever. Alt. Aí, pô, usando errado, né? Aí, se não souber dar orientação direita por estagiário, ele não vai conseguir acertar, né? E aí, o documento que eu quero me referenciar, então, vamos aqui, ele vai abrir a lista de documentos para eu trabalhar. Eu tenho que colocar aqui Graphic, para ele filtrar, senão vai aparecer os outros documentos aqui que eu não posso mostrar para vocês. Mas é esse documento aqui, né? Responsabilidades do cargo. Beleza? Disse qual que é o documento. E agora, vamos rápido aí que eu tenho que mandar isso daí pro departamento não, né? Mas pro meu parceiro de RH para ele fazer a contratação rápida para mim. Então, nota que ele vai já escrevendo aqui, ele leu o documento, né? Não reclamou e já está criando para mim todo descrição do cargo com base naquele documento, tá? Então deixa ele criando aqui.
E aí no final eu posso dizer para ele, olha, resume esse pedaço aqui, inclui aqui nossos benefícios, por exemplo, baseado nesse outro documento. Então eu posso dizer para ele manter, eu posso pedir para ele resumir o texto, tá? Que ele acabou de escrever, eu posso interagir um pouco mais. Eu tenho nas próximas demonstrações, eu faço isso. Mas notem que aqui já, rapidamente, em menos de um minuto, ele criou o documento para a gente, tá? Muito bem, vamos pensar aqui, eu fiz pensando no processo, né? Então, publiquei a vaga, legal, agora eu vou ter que entrevistar alguém. Então, vamos pedir para ele me ajudar nas perguntas da entrevista, né? É um cargo novo, eu não conheço muito, o pessoal da área não quis conversar comigo, não estava com tempo. Eu vou pedir para ele criar as perguntas para mim com base naquele cargo. Ok? Então, vamos de 15 perguntas, pode ser? Então, vamos lá. Vou pedir para ele aqui, vou jogar a ordem. Então, cria as 15 perguntas para fazer a entrevista de emprego e faz isso baseado neste documento aqui, que é a descrição das atividades da pessoa, né? Então, vamos colocar as descrições da atividade daquele cargo. Olha, a Microsoft quer saber, quer meu feedback agora, mas agora eu não posso dar o feedback, Microsoft. Então, vamos lá. Cria para mim 15 perguntas. Imagina se eu fosse pedir para alguém fazer isso. Ele ia reler de novo o documento, ia falar: olha, posso te entregar semana que vem? Eu preciso pensar, porque quando a gente nos pede alguma coisa, a gente quer fazer com apreço, a gente tem medo que a pessoa pegue no nosso pé que errou alguma coisa. A inteligência artificial vai fazer isso muito rápido. Ela é treinada, ela tem um poder computacional mais rápido que o nosso, né? Pode não ter todas as outras qualidades que a gente tem, mas o poder de processamento aqui para esses temas é mais rápido. Muito bem, gerou para mim esse documento, tá? As 15 perguntas com base naquele item. Poxa, fez as 15, mas eu quero que ele dê uma aprimorada para mim. Então eu vou falar o seguinte, olha só. Eu quero saber, coloca uma pergunta sobre a falha em um projeto e o que as pessoas aprenderam nele. E altera essa lista para uma lista numerada. Porque eu quero depois saber, né, qual foi a pergunta número 1, a número 2, como estava em bullets ali, não ia me ajudar para ter essa informação. Então ele vai gerar para mim as perguntas, notem que ele já alterou ali para numerado, né, fez a pergunta, fez o trabalho todo aqui para gente, né, em questão de segundos, né, não dá um minuto e ele já está criando para gente, recriando todo o documento. Fala, anda, anda, para hoje eu tenho que entregar isso, é antes do meio-dia, vamos embora. Para o Copilot eu posso colocar essa pressão, né? Então ele foi lá e colocou para a gente, fez as perguntas, ok? Então vamos embora. Agora, legal, já fiz a entrevista, tudo mais. Agora eu já escolhi o candidato. Eu quero mostrar para ele os benefícios da empresa, mas eu não quero mostrar o documento no Word que eu tenho na empresa. Lembra que a gente está querendo fazer uma empresa mais descolada? Vamos fazer um PowerPoint bonito para esse negócio? Então eu tenho um documento de benefícios. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu só tirar da minha tela, porque pode aparecer documentos de outros clientes aqui. Mostrar para vocês o documento de benefícios aqui. Cadê meu conteúdo? Favoritos, que eu estou fazendo é abrindo essa tela aqui, tá? Então, cadê aqui, ó? Employer Benefits. Só para vocês entenderem qual que é o documento. Então, tem os benefícios para os funcionários, benefício de bem-estar, de aposentadoria, poupança, né? A maioria das empresas tem alguma estruturação de documento nesse formato. Muito bem, então estou com a tela do meu PowerPoint aqui bem linda, né? Do PowerPoint, não, esse daqui, se eu não me engano, se eu não estiver equivocado, é melhor eu fazer, não, que eu consigo, eu faço por aqui também. Então venho em Copilot aqui, eu vou dizer para ele, cria uma apresentação com base no documento, qual que é o documento?
Benefits, Graphic Employer Benefits, esse cara aqui. E vamos embora, né? Nosso tempo está corrido. Poxa, mas eu não sei trabalhar com o PowerPoint. Vamos embora, preciso aí em 1 minuto, essa apresentação não demora. Passou 5 segundos. Né? Então está analisando o documento, combinando todas as informações daquele documento. Agora, poxa, como é que ele sabe, né, que a apresentação é para criar em português, né? O título do documento é em inglês, né? Como ele faz isso? Eu não faço ideia, mas assim como eu não sei como trabalha a cabeça das pessoas, né? Olha que legal aqui, ó, o conteúdo gerado por inteligência artificial pode estar incorreto, né? Olha, eu posso não ter experiência e posso inventar coisas da minha cabeça, né? Como todos nós seres humanos também fazemos. Mas ele fala, né? Não tem vergonha de falar, ó, vambora, posso estar errado, mas deixa eu gerar os slides aqui. Já gerou 29%. Ele colocou os tópicos que ele vai gerar da apresentação. E aqui estamos com a nossa apresentação feita. É interessante, assim, é uma coisa que eu percebo, tá? Cada vez que ele gera com um template diferenciado, né? Acho que assim como a gente também faz, né? Quando nos pedem, cada vez que a gente faz um pouquinho diferente. Então temos a apresentação pronta aqui, a gente depois poderia interagir com ele, pedir para ele adicionar slides, usar funcionalidades do próprio PowerPoint para dar uma aprimorada, né? Então, ele não vai saber todos os nossos gostos, né? Mas eu posso vir aqui, usar os templates, trocar imagens e tudo mais, usando todas as habilidades do PowerPoint. Muito bem, então esse colaborador aqui eu já contratei, mostrei para ele os nossos benefícios, não tem erro. Agora, né, pensando aqui, poxa, beleza, eu sou uma empresa de tecnologia, me pediram para listar as habilidades técnicas que um programador, pessoal que desenvolve sistema, tem que ter. Ué? Nós vamos começar a contratar desenvolvedor? Vamos e mandar o RH pensar em como fazer isso. Poxa, não tem ninguém com esse conhecimento dentro da empresa? Não, não tem, e acho que é o RH que tem que desenrolar isso. Não sei se isso acontece com vocês também, algumas demandas que às vezes vocês não têm experiência, o pessoal acha que teria que fazer. Então, vamos embora. Pediu para fazer, né? Agora eu tenho um copiloto que tem mais conhecimento geral do que eu, né? Afinal, ele tem conhecimento da internet inteira e mais dos meus documentos. Então, eu vou pedir para ele. Ué, para eu não começar do zero, depois eu aprimoro. Então, olha só, identifique as principais habilidades técnicas necessárias para o cargo de um desenvolvedor pleno em C Sharp. C Sharp é uma forma de programar, tá? Pra quem não conhece, com base nas análises de mercado e tendências da indústria. Ele vai na internet, vai buscar essas informações, né? E vai trazer isso para a gente. Depois a gente refina, é melhor do que eu começar do zero. E o legal é que quando a gente começa a aprender muita coisa quando a gente começa a usar a inteligência artificial, porque ela começa a trazer informações do mundo inteiro, né? Normalmente a gente está focado num ecossistema local, em determinados sites que a gente conhece, ela vai buscar do mundo inteiro. Então vai vir muita coisa legal. Lembra que eu falei do brainstorming? A gente começa a discutir com uma pessoa, um copiloto, com muita experiência e muita coisa legal ao redor do mundo, sabe? E aí você vai se desenvolvendo, tá? Então ele fala aqui, ó, por exemplo, o que que uma pessoa neste cargo faz, né? Quais são os conhecimentos básicos que tem que ter? Às vezes pode trazer temas que não são tão básicos se a gente for falar com um especialista. Mas será que o especialista também está certo? Então a gente faz um brainstorm junto e escolhe o que que a gente acha relevante. Conhecimentos avançados, e por aí vai, tá? Pensem em vocês fazendo esse brainstorm para vários temas dentro da empresa de vocês. E aí vocês que são de recursos humanos, né? Claro, pessoal, eu sei que tem gente que são de outras áreas que estão participando aqui, tem bastante gente de tecnologia também.
né? E legal, a gente tem gente, eu acho que de todos os estados do Brasil, tá? Então tá bem cheia a nossa plateia. Tô focando em RH, mas pense em explorar isso no dia a dia de vocês, levar isso para os pares, né? Assim como a gente está compartilhando com vocês informação, potencializando vocês, pense em potencializar dentro da empresa de vocês, dentro do ecossistema local. Quanto mais a gente se ajudar e compartilhar conhecimento, mais longe a nossa sociedade vai, nossas empresas vão, as pessoas que estão próximas, tá? Então, levem isso e vocês vão aprender muita coisa nova usando copilotos como esse, tá? Então, vários insights aqui, né, para esse programador. E agora, muito bem, vamos para o Outlook nos ajudando como coach. Uma palavra, não sei mais se ainda está em tendência ou moda, né? Mas teve um tempo que era bastante utilizada e o Copilot pode ser o nosso coach, o nosso orientador nas habilidades de escrita de e-mail, tá? Deixa eu só... Opa, o que eu tenho que fazer aqui nesse botão? Porque ficou umas telas na minha frente aqui, eu quero tirar para poder mostrar para vocês. E aqui vamos nós. Então, tem um e-mail aqui para mandar para todo mundo, né? Então, vou colocar um tema que tem aparecido bastante, pelo menos no ambiente de tecnologia. Então, eu tenho um layoff e eu preciso mandar uma mensagem que o pessoal não vai ficar muito feliz. Então, cadê o Copilot para mim? Aqui, vamos embora. Então, assim, eu com toda a minha habilidade, super preocupado, né, que também fiquei, vamos imaginar que estou me colocando no lugar de um layoff, tá? Não está acontecendo na minha empresa, graças a Deus, mas imagina a situação de quem tem que escrever um e-mail tenso, às vezes a pessoa está pilhada, né, e ela não quer ouvir outra pessoa. Você sabe o que a gente, quando a gente está ou irritado, ansioso, super feliz, é difícil a gente parar, refletir, falar, poxa, vem aqui me dar um feedback do e-mail que eu estou escrevendo. Ou às vezes você não tem alguém para fazer essa pergunta naquele momento, né? Então, fiz esse e-mail aqui bastante direto, mas, poxa, beleza, né? Conheci o Copilot, agora eu tenho uma pessoa para me ajudar. Eu falo, Copilot, tu pode me dar uma mão nesse e-mail? Ó, pessoal, esse é o sino da igreja, fica próximo aqui da empresa. Quer dizer que batemos meio-dia, então preciso ir rápido nas demonstrações. Temos o Copilot, Coach by Copilot. O que ele vai fazer? Vai analisar o meu e-mail e vai me ajudar a escrever melhor. Tom, clareza, se eu estou sendo direto demais, e vai trazer algumas sugestões. Isso daqui é muito legal, porque assim, é igual nós na vida real, as pessoas vão nos orientando, vão nos dando coaching, e a gente vai aprimorando nossa escrita, nosso desenvolvimento. No fundo, é um professor olhando para a gente, né, e nos orientando como fazer determinados temas. Então ele trouxe aqui, ó, tom, sentimento, clareza, né? E aí eu posso escolher cada uma delas. Então, por exemplo, em vez de dizer desligamos algumas pessoas, considere realizamos algumas transições na equipe. Né? Notem que assim, aí todo mundo começa a ter as habilidades que eventualmente gostaria de ter, ou habilidades de LinkedIn, né? Ou habilidades de ter a grama mais verde do que a do vizinho, sabe? Às vezes a gente quer fazer algumas coisas, mas não é nato da gente. A gente não foi educado daquela forma. Então agora a gente tem alguém para nos ajudar. Poxa, foca em transmitir empatia, dar suporte e tudo mais. E de novo, olha o disclaimer aqui. Lembra? Responsabilidade no uso da TI, a gente é responsável, tá? Então, vamos lá. E aí aqui eu vou ajustando, né? Daí nesse caso aqui eu copio e colo ali, ajusto como eu quero, ou eu poderia ter pedido para ele aqui um rascunho com Copilot, tá? Mas daí vocês já viram a mesma coisa, mesma inteligência que está utilizando lá no Word. E aí eu vou abrir o Excel para vocês verem, porque a gente acabou não vendo nos vídeos, para a gente não se estender também muito, mas estamos na finalização da apresentação, tá?
Então, estou abrindo para vocês um cadastro que eu tenho aqui de vários colaboradores, com várias informações, a idade dele, se ele viaja com frequência, qual que é o nível de educação, qual que é o campo de estudo dele, o salário, tá? E aí eu vou pedir para o Copilot fazer algumas análises para mim. Então, eu clico aqui no Copilot, né? Ele já está preparado, ó, já entendi, eu sei que tem uma planilha do A1 até o K200, e aí vou pedir para ele fazer algumas análises para mim, tá? Então, vou interagir com ele com base nesse documento. Aí eu falei, ó, qual que é a relação entre tempo de casa, gênero e salário? Traz isso para mim rápido que, pô, meu tempo estourou, preciso agilidade, me perguntar, preciso responder. Imagina, por exemplo, vou pedir para alguém fazer isso para mim se eu não. Charles está no mudo. Tá no mudo ainda. Aí. Ok. Pessoal, acabei caindo. Deixa eu compartilhar minha tela novamente aqui. Então, nesse caso, ó, pedi para ele fazer a análise, né? Então ele criou a análise e trouxe um feedback do que ele conseguiu fazer, não conseguiu, olha só, trouxe análise de dados e tudo mais. Posso copiar e aqui essa planilha que ele criou aqui, eu posso dizer, ó, adiciona numa nova aba. E aí ele já trouxe, o que que ele fez aqui? Uma tabela dinâmica. Quem conhece tabela dinâmica pode dizer, poxa, isso eu faço rápido. Confesso que eu conheci tabela dinâmica faz o quê? Uns 10 anos. Eu não trabalhava com Excel muito, até que um dia alguém que veio aqui trabalhar na empresa, conhecia um pouco mais de dados, me falou sobre tabela dinâmica. Depois disso, obviamente, a minha vida mudou, né? Mas se alguém não conhecia, ele acabou gerando aqui uma tabela dinâmica para ajudar a fazer a análise que precisava. Muito bem. Posso criar um gráfico? Posso criar um gráfico. Vamos lá, vou pedir para ele criar um gráfico para mim, com base nesses dados também, tá? Então eu tenho que estar na aba que eu estou interagindo, vou criar para ele criar um gráfico entre relação entre tempo de casa, gênero e gráfico e salário, tá? Então ele vai fazer as análises da planilha e disponibilizar isso para a gente num gráfico. Você pode pedir para ele formatar dados, para ele aplicar filtro, criar novas colunas, tá? A gente vai mandar para vocês no final. Eu vou já mostrar aqui alguns materiais, tá? Que vai ajudar vocês a interagir melhor com cada uma das ferramentas. Então, aqui ele acabou, notem, eu tinha pedido para ele criar um gráfico, obviamente ele não entendeu minha instrução, como qualquer um pode não entender, e acabou não fazendo o gráfico. Tá? Vamos ver se eu... É que eu não pedi para ele criar um gráfico, eu pedi para ele fazer a relação, né? Eu acabei colocando o mesmo texto. Me desculpem, pessoal. Vamos ver agora se quando eu peço corretamente para ele, ele consegue me ajudar, né? Porque tem esse problema. Tem uma coisa que eu imagino na minha cabeça, tem o que a pessoa que recebe a orientação também imagina na cabeça dela, né? Já que eu não desenhei,
Não mostrei nenhum exemplo. Mas, então lá, tô com o gráfico. Opa, então ele criou um gráfico aqui para mim. Eu posso dizer para ele adicionar na nova planilha. E brota rapidamente aqui a análise para a gente, tá? Então, muito bem, o que eu tinha de demonstração, pessoal, era isso. Não quero me estender muito além. Então, onde é que vocês podem encontrar o Copilot, tá? Então, tem o Copilot que eu demonstrei para vocês, ele é licenciado dentro da plataforma Microsoft Office. Tem versão gratuita dentro, que vocês podem acessar direto no navegador, acessando copilot.microsoft.com. Quem estiver utilizando o Windows 11 já no computador, tá? E o departamento de TI não tiver bloqueado, deve aparecer no cantinho direito esse iconezinho para vocês, do lado lá do relógio. Vocês podem instalar no smartphone, ou quem usa o navegador Edge, né, para navegar na internet, também tem o iconezinho azul lá no canto superior direito. Nós vamos disponibilizar para vocês junto com o certificado, tá? Para vocês mostrarem que vocês estão à frente do tempo de vocês já trabalhando com inteligência artificial. Um site com treinamento e dicas, com os prompts para vocês usarem na plataforma do Copilot e um PDF que a gente buscou de um parceiro na internet com mais de 300 exemplos de prompts focados no RH. Aí aqui a criatividade de vocês vai muito longe, porque vai ter bastante coisa legal que as empresas estão fazendo por aí em relação à gestão de RH, interação com o colaborador, como é que elas estão interagindo com as ferramentas de inteligência artificial, tá? Vai dar um boom bem grande aí no dia a dia de vocês, tenho certeza, e se vocês compartilharem com os pares de vocês, vai dar um boom ainda maior. E aí, como é que a Dinâmico pode ajudar? Tá? Vocês no dia a dia, além de ter já compartilhado essas informações com vocês, a gente pode ajudar vocês a identificar qual que é o licenciamento adequado para a empresa de vocês e comercializar esse licenciamento, ajudar vocês a fazer o levantamento do ambiente e preparação para uso do Copilot de forma estruturada na empresa inteira, apoiar em campanhas de engajamento, né? Então, assim como vocês provavelmente estiveram reticentes, várias pessoas são reticentes em entender como é que a inteligência artificial vai ser o copiloto no dia a dia delas. Então, uma campanha de engajamento é legal. Programas de adoção dentro da empresa, para trazer esse conhecimento que vocês estão tendo agora sendo divulgado para outras pessoas, através também de workshops internos e consultorias especializadas em projetos que focam em inteligência artificial, tá? Não só dessa forma aqui, mas de outras formas dentro da empresa de vocês. A gente não viu aqui, né? Mas existem vários outros copilotos, tá? Que podem interagir com os dados dos sistemas de vocês ou com os arquivos que vocês têm dentro da empresa de outra forma. Vocês podem disponibilizar isso para cliente também, tá? Então, fica aqui a visão de que essa é uma nova forma de trabalhar que envolve software, que é o copiloto, a inteligência artificial, como a gente falou desde o início, e mais importante, cultura, tá? Então a gente abre agora para uns 5 minutos aí para a gente não se estender muito, perguntas e respostas. Gisela, acho que é contigo. Se tiver as perguntas aí, pode ficar à vontade. O que a gente souber, a gente avança. O que não souber, a gente pergunta para a inteligência artificial e traz como resposta. Não, tranquilo, Charles. Sim, a gente tem algumas perguntas, mas como a gente está ali com um tempinho limitado, né, a gente selecionou algumas aqui. Mas realmente o Copilot vai ajudar aí nas apresentações de PDI, apresentações aí internas e externas. Um anônimo mandou aqui, no momento em que você apresentou sobre a criação de apresentações e ou propostas no template da empresa, fiquei com duas dúvidas. É necessário sincronizar o Copilot com o 365 da empresa para enviar os arquivos ou marcá-los com o arroba? Então, para o Copilot funcionar, né, assim como um estagiário, ele precisa poder ler os documentos, né, e o Copilot, ele consegue ler os documentos que estiverem dentro da plataforma Office 365. Então, pode ser o OneDrive ou o SharePoint. Aí, estando dentro dessas plataformas e você tendo acesso, tá, ele consegue daí interagir com os documentos, tá? Porque se você não, por exemplo, tem um documento que está no SharePoint, está no OneDrive, mas de outra pessoa ou de outro departamento e você não tem acesso,
o Copilot, para você, não vai acessar aquele documento. Ele respeita só os documentos que você tem acesso, tá? Então, para que você não acabe tendo acesso a documentos que você não poderia, né? Então, tem que estar na nuvem e com toda a segurança ele vai tratar os acessos. Ok. A segunda dúvida dele seria se essas funcionalidades são gratuitas. Então, tem funcionalidades que a gente viu que são gratuitas, mas as funcionalidades de interagir com os documentos da tua empresa não são gratuitas, tá? É como a Microsoft levanta dinheiro para poder entregar essa IA para gente, né? Ela precisa ganhar algum trocado para pagar os desenvolvedores que estão lá. Ok. Um outro anônimo mandou: como eu faço a integração do Copilot com os demais programas? Em meu notebook, isso não ocorreu de forma automática. Então, tá, provavelmente no teu notebook os documentos não estavam, ou os documentos não estavam na nuvem, né? Ou os teus programas, por exemplo, Word, Excel, não estavam com a última versão, ou estavam com a última versão e ele não entendeu que você tem uma licença de Copilot. Isso pode acontecer, tá? Aí, se quiser, pode abrir um suporte com o nosso time aqui, que ele pode ajudar a fazer aparecer a funcionalidade do Copilot nos teus programas, se você tiver a licença adequada. Ok. O Jackson questionou: qual a diferença do ChatGPT para o Copilot? E em quais licenças está disponível o Copilot para uso? Então, o Copilot para uso, ele tem uma licença exclusiva, tá? O Copilot para Office 365, que é o que a gente viu, tá? Ele não está incluso em nenhuma licença, você deve adquirir ela, contratar ela como serviço separada. Então você precisa ter uma licença já de algum produto Office 365 e aí em cima dela você adquire a licença do Office 3, do Copilot para Office 365. E comparando o ChatGPT com o Copilot, existem diversas diferenças, né? Eles usam mesmo ideia de algoritmo de inteligência artificial, que é o LLM. São empresas separadas, então a OpenAI, que é dona do ChatGPT, não vai ter acesso aos teus documentos, a não ser que você vá lá e diga, mas aí ele somente aos teus documentos, ao teu OneDrive pessoal, não vai acessar os outros documentos corporativos, tá? Mas, de modo geral, a inteligência é similar. O que acontece é que o OpenAI só tem a inteligência da internet, e o Copilot tem a inteligência da internet mais a inteligência dos documentos que estão dentro da tua empresa, tá? E com certeza tem várias outras diferenças, né? Mas eu acho que as principais que eu posso elencar são essas duas. Não acho que são concorrentes, né? Eu acho que cada uma vai se aplicar para um tipo de público diferente, tá? Assim como Ok. está cheio de outras soluções similares, mais ou menos conhecidas, tá? Ok, a última gente tá. A Camila perguntou: é possível criar um formulário de perguntas e respostas internos para que os colaboradores façam perguntas e o Copilot responda com base em documentos, tipo um chat GPT, mas para a empresa? Sim, é possível de fazer, mas daí não é esse Copilot aqui, porque esse Copilot aqui ele é o teu copiloto, e tu quer um copiloto do departamento, tá? Mas tem sim como fazer isso, daí disponibilizando, por exemplo, se vocês utilizam no RH, né? Se vocês não utilizam, podem nos procurar que a gente ajuda a utilizar, por exemplo, uma ferramenta de abertura de tickets para o RH. Então, um Copilot poderia responder os tickets das perguntas que vêm através dos tickets de abertura de chamado para RH. Se vocês não têm uma ferramenta de abertura de tickets para RH, não querem implementar agora, querem colocar um chat, também dá. Aí o copiloto que vai interagir com esse chat, ele vai ler os documentos da empresa e vai responder as perguntas com base nesses documentos da empresa, tá? Ok. Bem, gente, a gente extrapolou já um pouquinho do tempo, tá? Para quem tem mais questionamentos, entre em contato aí com o comercial da Dinami, tá? É comercial@dinami.com.br, que a gente vai ficar feliz em responder e ajudar vocês, tá? Agradeço o Charles pelo evento aí, foi sensacional, vai ajudar em muita coisa aí, com certeza, tá? E a gente fica à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Tenham um ótimo almoço a todos e um excelente dia. Obrigado, pessoal. Excelente dia. Até logo.